Existe um recurso como ferramenta em processos terapêuticos para ajudar mentes aflitas e ansiosas a criar um quadro mental com uma simples pergunta: e se? Eu quero convidar você a criar um quadro mental usando um pedido que você faria se você estivesse junto com Jesus, caminhando aqui junto com Ele nessa terra, naqueles tempos quando Ele estava aqui. Qual seria o seu pedido? Lendo os evangelhos, conhecemos muitas pessoas que tiveram o privilégio de interagir com Jesus, o Verbo encarnado que veio a este mundo para completar a obra de redenção do nosso Pai, para que toda a humanidade pudesse ser salva, para todos aqueles que nele crescem. A gente sabe que Jesus foi uma pessoa que gostava muito de gente, ele vivia rodeado de pessoas. Ele trabalhou os seus relacionamentos com pessoas. Esse era o seu material de trabalho, pessoas. E ele também gostava de estar na companhia delas, de estar junto com elas o tempo todo. Ele estava sempre disposto a conversar, a ensinar, a debater questões acerca do reino de Deus, a tocar as pessoas, curá-las, a influenciar a maneira como as pessoas estavam pensando naquela época sobre diferentes assuntos, e tanto sobre assuntos grandiosos como o do reino dos céus, sobre a soberania de Deus, como até assuntos rotineiros como aonde a gente vai encontrar pão, aonde é a padaria mais próxima. E o mais instigante é que Jesus o tempo todo, ele apontava caminho, ele dava direção às pessoas, ele respondia às indagações das pessoas, ele ouvia com interesse, ele fazia isso com uma escuta integral, se interessando realmente por quem estava à sua frente. Não apenas também naquilo que as pessoas traziam, mas também no desnudar da sua alma, aquele lugar onde as palavras nem alcançam. Eu diria numa linguagem moderna que Jesus ele tinha o superpoder do raio-x. Ele atravessava as pessoas. Ele sabia muito bem a intenção dos corações e ele sabia discernir mentes e corações, as intenções atrás das palavras e dos gestos. Conhecendo os encontros de Jesus, a gente percebe que realmente ele se interessava por cada pessoa que ele se relacionava. Ele entrava nas casas, comia com elas. Uma vez ele falou: Zaqueu, eu vou posar na sua casa, desce aí, eu vou dormir lá na sua casa. Ele comia refeições, ele convidava as pessoas para comer com ele. Ele gostava muito de estar com pessoas. Se você pudesse encontrar fisicamente com Jesus, qual seria o seu pedido? Nós temos no relato do Evangelho de Marcos, capítulo 9, a partir do verso 14, um encontro de Jesus com o Pai totalmente aflito, em busca de uma solução para o problema de seu filho. Conhecemos pela história, narrada pelos evangelhos, que ele primeiramente levou seu filho até os seus discípulos, e eles não puderam resolver o problema do seu filho. Então eles passaram a discutir com os escribas, com as pessoas que estavam ali vendo aquela situação, teorizando os motivos e a razão do fracasso dos discípulos não terem conseguido expulsar os demônios que estavam ali alojados naquele jovem. E aí Jesus chega naquela confusão e fala mais ou menos assim: e aí, gente, o que está acontecendo? O que rola aí? Então, o pai daquele menino passa a discorrer o que estava acontecendo, que o seu filho sofria ataques violentos, convulsões, ele espumava pela boca, rangia os dentes, o seu corpo ficava rígido, e devido a esses ataques, muitos ataques que ele sofria desde a sua infância, porque muitas vezes os demônios o levavam a cair na água, a cair no fogo, e ele também era portador de surdez e também era mudo. Então ouvimos o grande lamento de Jesus acerca daquela situação.
ele volta para os seus discípulos e exclama: geração incrédula, até quando eu estarei com vocês e até quando sofrereis? A questão essencial daquele pai, dos discípulos, naquela situação, naquele momento, que também pode ser o meu problema e o seu problema também, tem a ver com a pequenez da nossa fé. Queremos crer, queremos acreditar, mas a gente não está exercitando essa prática da disciplina espiritual, que é a possibilidade da gente sempre transcender aquilo que está diante dos nossos olhos. Justamente nesse encontro desse pai aflito, nós temos uma das declarações mais incríveis acerca da fé, quando Jesus diz àquele pai aflito: se podes, tudo é possível ao que crê, aquele que acredita. E conhecemos o pedido daquele pai em resposta a Jesus, dizendo: eu creio, Senhor, mas ajuda-me na minha falta de fé. Ajuda-me na minha pequenez da minha fé. Uma outra coisa que eu acho muito fantástico é que nesse encontro do pai aflito com Jesus, é que o pai, ele estava cônscio diante de quem ele estava. Ele estava ali tendo um diálogo, conversando com Jesus, mas na hora de pedir ajuda para o problema do seu filho, ele também se inclui no problema. Quando ele pede a Jesus: Senhor, tenha compaixão de nós, ajuda-nos. E aí, o problema do filho é problema dele também. Ele se inclui no problema, mesmo que o problema não fosse ele, exatamente. Ele se coloca numa posição de ajuda, reconhecendo que a solução para o problema do filho passava por ele também. Ele teria que crer, porque naquele momento, naquele instante, aquele menino não tinha condição nenhuma de exercer a sua fé. Ele nem sequer falava, ele estava mudo e surdo. Ele estava dominado por uma situação tão tenebrosa que lhe faltava mesmo a consciência de sequer pedir ajuda. Então esse pai precisou estar na brecha, se colocar naquele lugar de acreditar por ele e pelo seu filho. Essa história narrada nos evangelhos, ela termina muito bem, porque lá no verso 27 nós lemos que Jesus, tomando um jovem pela mão, o levantou, o ergueu, ele se levantou completamente salvo, totalmente liberto daquele mal, e ele pôde entregar aquele filho de volta, o filho de volta para o seu pai. Voltando à nossa pergunta inicial sobre um pedido que podíamos fazer a Jesus, eu acredito que, semelhantemente a esse pai, eu pediria a Jesus que ele me ajudasse a aumentar a minha fé. Um tipo de fé que eu acredito que todas as circunstâncias que eu vivo, de tempos de incertezas, tempos de perdas, tempos de luto, com todas as incertezas que nos rodeiam, eu pediria ao Senhor: aumente a minha fé. Eu pediria fé para continuar a crer e acreditar de que, com a ajuda do Senhor, com o Senhor Todo-Poderoso, sim, eu posso atravessar qualquer período, qualquer instabilidade, qualquer crise que eu estiver passando na minha vida. Eu acredito aqui que a chave que esse texto traz para a gente não é tanto a quantidade de fé, porque aquele homem expressou: olha, é muito pequena a minha fé, mas a quem nós dirigimos a nossa petição, a quem estamos endereçando as nossas petições. Eu acredito que a fé, ela nos abre o relacionamento com o nosso Deus sempre, e ela também é um escudo em dias em que nós estamos nos sentindo tão desacreditados em tudo, na vida, nas pessoas, nos relacionamentos. E a sua petição, qual seria ela? Que Deus, em sua imensa compaixão e graça por cada um de nós, nos atenda naqueles pedidos que estamos fazendo a Ele através de nossas orações. E eu gostaria de deixar o Salmo 23, o versos 13 e 14, que diz assim: eu pereceria sem dúvida, se não cresse que eu veria a bondade do Senhor
na terra dos viventes. Espera, pois, no Senhor. Anima-te e Ele fortalecerá o seu coração. Espera, pois, no Senhor. Amém, queridos? Que Deus te abençoe.